Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos reunidos, juntos para meditar sobre o santo do dia. Vamos fazer isso com a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe que sempre nos ajuda, nos dá bons exemplos. Nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda, ele espera de nós tarefas. Damos tarefas ao anjo da guarda para nos lembrar da palavra de Deus, nos orientar no momento de decisão, para não decidirmos errado. Então, façamos isso com a intercessão do nosso anjo da guarda. Hoje, quarta-feira, 6 de abril, vamos meditar a vida de Beato Miguel Rua. Foi sucessor de Dom Bosco, viveu uma vida bem santa. Aprendeu muito com Dom Bosco. Então, comecemos, irmãos. Dom Bosco, ele criou a família salesiana, aprendeu com a espiritualidade de São Francisco de Sales. E a vida do Beato Miguel Rua está bem próxima da história de Dom Bosco. Sempre estaram juntos. Miguel Rua estava terminando o 3º ano da escola, a última classe obrigatória. Dom Bosco questionou ele o que faria depois dos estudos. A princípio, Miguel Rua queria trabalhar junto com sua mãe. Era órfão, perdeu o pai cedo. E Dom Bosco também tinha perdido o pai. Então foi fácil para ele quis conversar com a mãe de Miguel Rua para deixá-lo, acompanhá-lo na sua vida religiosa. A mãe de Miguel Rua aceitou e assim Miguel entrou junto com Dom Bosco em Valdoco, no oratório, e já tinham 500 rapazes neste local. 26 de janeiro de 1854, Dom Bosco reuniu 4 jovens no seu quarto e começou a congregação salesiana. O primeiro salesiano de fato foi Miguel Rua. E um pouco mais de um ano depois, 25 de março de 1855, no quarto Dom Bosco, Miguel professou nas mãos do fundador os votos de pobreza, castidade e obediência. Então, ele já, aos 17 anos, já estava estudando para ser sacerdote. Ele, nesta família salesiana, ele ensinava matemática, religião, auxiliava em vários tipos de trabalho, no pátio, na capela, copiava todos os escritos de Dom Bosco, suas publicações, seus ensinamentos. Em 1858, Miguel Rua acompanhou Dom Bosco na visita ao Papa. O Papa, na época, Papa Pio IX, fez isso para aprovar as regras dos salesianos. 2 anos depois, ele foi ordenado sacerdote. Dom Bosco escreveu um bilhete dizendo a ele: "Tu verás melhor do que eu a obra salesiana atravessar as fronteiras de Itália e estabelecer-se no mundo." E Dom Rua abria a primeira casa salesiana fora de Turim, em Mirabello. Poucos anos mais tarde, ele substituiu Dom Bosco. Em novembro de 1884, o Papa Leão XIII nomeou ele como o vigário, sucessor de Dom Bosco. 4 anos depois, Dom Bosco faleceu, bem nos braços de Dom Rua. E olha que interessante, com Dom Rua, a Sociedade de São Francisco de Sales, os salesianos, de 773 membros, foram para 4.000 salesianos. De 57 a 345 casas, de 6 a 64 inspetorias em 33 países. Cresceu muito. E ele era considerado a regra viva salesiana. Ele era como um pai amoroso, assim como Dom Bosco. Ele enfrentou muitas dificuldades neste governo, na tentativa de trabalhar as regras salesianas. Mas ele conseguiu, com o espírito salesiano, conseguiu fazer a sua missão. E eu queria parar um pouco aqui para meditar.
Veja, irmãos, tem uma frase muito inteligente, muito sábia de São Francisco de Assis, que ele diz assim: evangelize sempre, se possível em palavras. É muito comum uma pessoa querer falar de Deus, querer converter as pessoas, principalmente seus familiares. Isso é muito bom. Mas primeiro nós temos que dar exemplo. Então, vou dar 2 exemplos, um positivo e um negativo. Primeiramente o negativo. Vamos supor que eu quero converter algumas pessoas e falo de Deus, mas vivo reclamando. Reclamo de todos, reclamo de Deus. O que as pessoas vão falar? Eles vão falar: olha, amigo, você quer falar de Deus, mas você só vive reclamando? Você não está feliz? Esse seu evangelho não funciona. Mas, ao contrário, se eu sempre mantenho calma, vivo em paz, mesmo no momento da dor e da dificuldade, tenho calma, tenho fé, tenho confiança em Deus. Se um dia uma pessoa passar por uma tribulação, ela vai perguntar para mim: mas como você consegue? Você vive tão calmo assim? Eu estou precisando. Eu vou explicar: olha, eu não sou capaz de nada por mim mesmo. Preciso de Deus. Então estou sempre diante do Santíssimo, desabafando. Quando estou triste com alguém, eu decido perdoar a pessoa, não quero guardar mágoas. Quero sempre reconciliar com o irmão. Então eu quero viver sempre em paz. Sempre estou estudando a palavra para tomar decisões racionais, decisões em que eu realmente continue no caminho de Jesus. Então, são exemplos do que podemos falar. Então, primeiramente é o exemplo. Imagine São Francisco de Sales e mais tarde Dom Juan tentando dizer para seus irmãos: olha, façam isso, aquilo. E imagine se eles não fizessem isso, não dessem exemplo. As pessoas iam perguntar: mas vocês não fazem isso? Por que nós temos que fazer? Então, o Evangelho, ele por mais que seja puro, perfeito, ele precisa do exemplo para a pessoa entender. A doutrina é complexa, enorme. A doutrina católica também, muito grande. Assim como a doutrina cristã, a doutrina bíblica. Então precisa do exemplo para resumir, para facilitar, ver que realmente funciona. Por isso que Nossa Senhora tinha que ser o exemplo também. Nasceu santa. Imagine se Nossa Senhora vivesse em pecado. Imagina Jesus falando lá o Evangelho, da pureza do Evangelho, a vontade de Deus, e as pessoas questionassem Jesus: mas nem os seus próximos fazem isso, nem sua mãe. Por isso que é importante ser o exemplo. Jesus também pregava, mas dava o exemplo. Tanto que teve uma paciência enorme com os judeus. Estava ainda convidando-os à misericórdia de Deus, à conversão. Em nenhum momento de Jesus fechou o coração: não, eu não vou perdoá-los, nunca. Sempre convidando para o perdão de Deus. Fez isso sempre com Judas. Judas decidiu, não quis. Então, nós precisamos meditar os exemplos, aprender os exemplos dos santos. Os santos viveram vidas maravilhosas, espetaculares, mas podemos também imitá-los nessas vidas. A ideia nunca é: eu tenho que ser do nível daquele santo. Cada um tem o seu dom. Também cada um tem uma vida diferente. Às vezes a formação vem desde o início da vida. Mas a ideia não é um ser melhor do que o outro. Isso não é importante. O importante é seguir o exemplo. Fazer igual na sua medida, na sua vida. Então, na sua vida, no seu cotidiano, também ser um bom exemplo. Seguir essa regra. Que regra? Todos têm que ter uma regra, uma disciplina. Então temos que rezar às 3 horas da tarde, momento da morte de Jesus, glorificá-lo, principalmente na sexta, todo domingo missa, todo dia rosário, todos os dias leitura bíblica, meditar em silêncio, exame de consciência, confissão, comunhão. Temos que ter a nossa disciplina. Claro, não precisa ser igual ao dos salesianos, é um exemplo para nós. Mas nós temos que ter a nossa regra, temos que ter a nossa disciplina. E claro, no mínimo, fazer aquilo
que está na Bíblia e na doutrina da igreja, no magistério. Então a igreja ordena todo domingo missa. Temos que ir. Se faltamos, inclusive está no terceiro mandamento da lei de Deus, temos que nos confessar, não podemos comungar. É falta grave. Todo domingo missa. Comunhão, sempre em estado de graça, não pode estar em pecado grave. Confissão, se podemos fazer uma vez por mês é ótimo. Uma vez por semana, melhor ainda. Rosário todos os dias, é o que nos deixa em pé. Sempre rezando o rosário, sempre com a intenção da Virgem Maria. Então temos que ter essa disciplina. Se fizermos isso, vamos imitar os exemplos destes dois grandes santos, o Beato Dom Rua e também Dom Bosco. Para terminar, Dom Rua morreu 6 de abril de 1910, com 73 anos. O Papa Paulo VI o beatificou dizendo: fez da fonte um rio. Então a fonte salesianos se transformou num rio grande. A oração façamos juntos. Jesus, quando tudo parece estar perdido, há no seio da sua igreja homens e mulheres que te seguem, que eu e minha família sejamos os sucessores daqueles que, como Dom Bosco e o Beato Miguel Rua, fizeram a vontade de Deus, guia-nos, Senhor Jesus. Beato Miguel Rua, rogai por nós. Irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.